dois. Tem um que diz assim: a primeira impressão é a que fica. E tem outro que diz: as aparências se enganam. E quando nós observamos um, meditamos no outro, nós podemos ver que entra um pouco em contradição. Um diz que as aparências se enganam, quer dizer, olha, você pode olhar para as pessoas, elas podem se vestir bem ou mal. Tem hora que você pode confundir uma pessoa bem vestida e achar que ela é de bom caráter, e não é. E uma pessoa mal vestida ou que não está bem aparentemente, e você julgar como se ela fosse uma pessoa má, e quando vai ver, ela não é uma pessoa ruim, é uma pessoa boa. A primeira impressão é a que fica. As aparências se enganam. Quando Samuel foi na casa de Jessé para poder ungir o rei entre os filhos de Jessé, ele olhou para os filhos de Jessé que estavam ao redor da mesa e foi olhando para um. Ele disse: verdadeiramente está em minha frente o rei de Israel. E Deus bradou em seu coração e disse: Samuel, eu não vejo, eu não olho, eu não observo como o homem vê. O homem, ele olha a aparência, eu olho o coração. E Samuel ficou assim um pouco preocupado, porque ele achou que havia errado, ou que não teria entendido a voz de Deus. Porque Deus falou que entre os filhos de Jessé, ele consagraria um que seria o rei de Israel. E ele ficou assim e disse para Jessé: tem mais algum? Ou esses são todos os seus filhos? E Jessé disse: não, tem um menor, o mais novo. Ele está no campo apacentando as ovelhas. Samuel olhou e disse: manda-o chamar. Eles ficaram surpresos, porque se não era nenhum daqueles que estavam ali que seria consagrado rei de Israel, então seria o menor, o mais novo. Era o Davi, um homem segundo o coração de Deus. Eu acredito que Samuel imaginou que seria um homem formado, porque Deus disse: eu já tenho um homem segundo o meu coração. Pois é, e quando aquele homem chega, acredito que Samuel, ele se espanta. Jessé, junto com sua esposa e os irmãos de Davi, eles não se espantaram porque eles já conheciam o menino. Ele tinha uns 17 anos, só que Samuel, ele pensou que seria um homem já formado, de 28, 30 anos, mas não, era um menino, ruivo, de boa aparência, como relata a palavra de Deus, como relata a Bíblia Sagrada. E quando aquele menino chega, imagino com um cajado na mão, com uma capanga, ou como diz um bom nordestino, com uma bornale. Imagino que tenha óleo ali, um pedaço de pão, porque ele ficaria ali. Ele achou: não vou agora, eu vou ficar aqui cuidando das ovelhas. Só que naquele dia, aquela vida que Davi tinha, sabe, aquela vida cotidiana que ele tinha, aquela vida ordinária, como você e eu temos na maioria das vezes, de levantar cedo, tomar café, comer um pedaço de pão, depois escovar os dentes, lavar o rosto, ou tomar um banho e ir para o trabalho. Chega no trabalho, faz o que tem que ser feito, tudo cronometrado, tudo agendado, e depois volta para casa naquele horário marcado. Só que naquele dia o protocolo seria quebrado, porque naquele dia
Deus estaria mudando completamente a história de Davi, daquele menino que não era bem tratado, poderia imaginar, porque como que um pai enviaria um menino de 17 anos de idade? Sim, aonde tinha ursos, aonde tinha leão. Querido, quando eu paro para meditar na história de Davi, eu fico um pouco assim pensando, eu como pai, eu tenho 2 filhos. Eu tenho um menino de 3 anos e uma menina de fazer 8 anos de idade. E você sabe que o pai, a mãe, para eles, o filho nunca cresce. O filho sempre vai ser aquela criança, sabe, de sempre. Eu conversando com uma mãe experiente, ela disse assim, pastor AG, tem hora que o senhor pode até pensar que quando a criança está necessitando de uma atenção a mais pequenina, amamentar, trocar a fralda, limpar cocô, xixi, tem hora que nós achamos que é trabalho, ficamos preocupados, mas não, pastor. Eu tenho filhos que são de maiores e eles viajaram para as capitais. Eu estou aqui nessa roça, nessa zona rural. Eu não sei aonde eles estão agora. Eles estão longe. Tem hora que eu estou deitado em minha cama e pensando, meu Deus, eles estiveram tão próximos de mim. Eu amamentava, eu cuidava, eles dormiam próximos de mim. Eu sabia que eles estavam dentro de minha casa, estavam protegidos, mas agora onde eles estão? Correndo perigo nas capitais, indo para o trabalho, volta meia-noite para casa, no outro dia cedo vai novamente. É muita preocupação, pastor. Querido, eu fico imaginando como Jessé enviaria um filho sozinho de 17 anos de idade para dentro de um boqueirão, rodeado de feras perigosas. Sabe por quê? Porque quando esse menino que foi ungido rei, ele se deparou com um gigante, ele disse, eu vou enfrentar esse gigante. Quem pensa que ele é para afrontar o exército do Deus vivo? E ele disse, isso daí para mim não vai ser difícil não. E todo mundo sorria. Os seus irmãos também sorriam, porque os seus irmãos não sabiam quem era ele, sabe? Acho que nunca tinham dado ousadia para ouvir aquele menino. Só que o rei olhou nos olhos daquele menino e viu que ele tinha coragem. Eu imagino que o rei, mas como esse menino de 17 anos vai enfrentar um gigante? Segundo relatos que a Bíblia relata, um gigante tinha quase 3 metros de altura, eram 2,90 metros. A sua armadura pesava 60 quilos, o seu peitoral. Os historiadores dizem que aquela cabeça da lança pesava 7,2 kg. Era um homem forjado. Só que o rei Saul, olhando para os olhos, viu que era corajoso aquele menino. Ele diz, rei, não preocupa não, porque quando eu estava lá no campo cuidando das ovelhas do meu pai, eu matei um urso e matei também um leão. E o rei espantou. E quem lidera tem um dom chamado discernimento. E nós que lideramos, discernimos quando uma pessoa está falando a verdade, quando uma pessoa está mentindo. Acredito que o rei Saul olhou para ele e percebeu que ele tinha coragem de fato. Mas a família dele, imagino que não sabia disso. Acredito que ele não contou. Se eu contar para meu pai que eu matei um urso e um leão, ele não vai mais deixar eu vir aqui, vai ficar com medo de eu morrer. Eu não sei o que se passou na cabeça de Davi, mas naquele momento ele quis dizer, eu matei um urso.
Um urso, quando ele fica de pé, acredito que ele deve ter quase 3 metros de altura também. Um leão, com suas garras potentes. Um menino de 17 ou 15 anos na época, seria muito fácil de um leão devorar, de um urso matar. Só que aquele menino, ele tinha um plano de Deus na vida dele. E Deus o livrou. E aquele dia era um dia normal, ele estava lá. Ele estava cuidando das ovelhas. Só que naquele dia, Deus iria mudar a história. Seria um divisor de águas na vida de Davi. E tem hora que eu fico pensando. Ele lá e o mensageiro chega, Davi, o profeta Samuel está lá na casa do seu pai, ele quer que você vá lá, ele quer te conhecer, Davi. E Davi disse, não, mas como assim? Davi, pelo que eu estou entendendo, ele foi lá ungir um rei. E disse que é um dos filhos de Jessé. E ele olhou para todos eles e parece que não é nenhum dos seus irmãos. Imagino que Davi, por ser muito inteligente, tocava harpa, meu Deus, e saiu correndo. Ele foi ao encontro do profeta. E quando ele chegou, deu aquele susto, sabe? E Deus bradou dentro do coração do profeta. Eis aí o rei de Israel, o homem segundo o meu coração. Samuel podia questionar com Deus e dizer, mas como um homem? Como que é um homem? É um menino. Mas ele lembrou, pode ser que ele lembrou que Deus disse para ele, eu não olho para a aparência, Samuel. Vocês dizem aí que a primeira impressão é a que fica. Vocês dizem aí que tem que olhar para a aparência, tem que se preparar. Só que os meus, quando eu quero escolher, eu forjo eles. Eu os capacito. Eu os abençoo. Querido, você que está me ouvindo nesse momento, em sua casa, ou dentro do seu escritório, ou no presídio, ou dentro de um hospital, você que está dentro do seu quarto nesse momento, e você diz, pastor AG, eu tenho orado tanto, eu tenho pedido tanto, essa rotina cansativa, eu não sei o que eu faço, pastor, da minha vida. Pastor, mas eu venho te dizer, aguenta firme. Aguenta firme. O Samuel que chegou na vida de Davi para dar uma boa notícia, que a vida de Davi iria completamente ser mudada a partir daquele momento. Quem sabe Deus está me usando para ser um porta-voz para dizer, vai vir notícias boas por aí. Deus vai enviar notícias boas para você. Deus vai mudar completamente a rotina que você tem. Deus vai te dar vitória. Deus vai te abençoar. Deus vai mudar completamente o seu modo de agir, o seu modo de falar, o seu modo de existir. Querido, o homem olha a aparência. Deus, ele olha o coração. O lugar onde você está, assim como Davi estava cuidando de ovelhas, pode ser um lugar longe, afastado das pessoas. Talvez você esteja assim, em uma cidade pequena, afastado de tudo e de todos, afastada daquele centro congestionado das capitais. Mas eu quero te dizer que Deus, ele está vendo. Só precisa você continuar trabalhando honestamente, fazendo a vontade de Deus, agindo de acordo à vontade de Deus. As pessoas podem olhar para você, te rejeitar, só que você não pode se rejeitar. A rejeição, ela vem de dentro para fora. As pessoas podem te rejeitar, mas você não pode aceitar a rejeição das pessoas. Agora, fica muito sério e muito grave quando você se rejeita. Lá no livro de Êxodo, quando Deus, ele vai chamar Moisés, ali no capítulo 4, naquele diálogo entre Deus e Moisés, naqueles trocadilhos de palavras,
Moisés diz assim para Deus, ele diz, vai lá, Moisés, diz que o eu sou te enviou. E Moisés diz, mas eles não vão me aceitar. Ou seja, ele já estava se rejeitando. Querido, a rejeição ela vem de dentro de você. Se você se rejeitar, as forças não acontecerão dentro de você. Você não se sentirá impulsionado para poder fazer as coisas. Porque a rejeição, ela nos atinge se nós dermos lugar para ela. Como eu costumo dizer, a ofensa é um copo de veneno. Só vai te fazer mal se você tomar. Querido, a rejeição do próximo, no ambiente de trabalho onde você está, as pessoas te rejeitam, te maltratam. Davi estava rejeitado pelo pai, pela mãe, não quiseram nem apresentar ele para o profeta, deixa ele lá. Ele com certeza não é ele. Ele é pequeno, ele é novo demais. Vamos colocar só os maiores. Ele foi rejeitado lá no campo, cuidando das ovelhas. Só que Deus não rejeitou Davi. Deus não rejeitou o profeta. Estava também sendo enganado. Diz bem assim, verdadeiramente tem aqui na nossa frente um homem que Deus escolhera para ser o rei. Só que não era nenhum daqueles. Não era nenhum daqueles. Não era nenhum. Não é esse Samuel, não é esse Samuel. Querido, você pode ser rejeitado no seu ambiente de trabalho. Você pode ser rejeitado na escola, na faculdade. Você pode ser rejeitado no meio da rua, lá no campo de futebol. Você pode ser rejeitado na igreja, no departamento que você toma conta. Escute uma coisa, mas se você está onde você está, é porque Deus te colocou aí. Deus te colocou aí. Deus, Ele te ama. Ele te quer. Se você está onde você está, faça o melhor. Dê o melhor. Estude. Não importa o que as pessoas vão dizer de você. Se vão te rejeitar, vão achar que você é filho de Mariazinha, de Joaninha, que não tem história. Quantas pessoas dizem assim, pastor, mas meu pai não era pastor, meu avô não era pastor. Pastor, eu sou o primeiro de minha casa a aceitar Jesus. E por causa disso, em minha família não tem história, as pessoas me rejeitam. Eu vejo muito isso. As pessoas batem no peito e dizem assim, meu pai era pastor, meu avô era pastor. E tem uns que batem no peito e diz, mas fulano de tal que apareceu por aí não é nada, querido, pare com isso. Se você fala isso, pare com isso, porque sempre vai ter o primeiro na casa a ser levantado. Davi foi o primeiro de uma família simples, uma família humilde a se levantar. Quem sabe o seu avô foi o primeiro, sofreu a rejeição que você hoje dá para alguém que não tem ninguém na casa de liderança. Mas lembre-se de uma coisa, sempre vai ter o primeiro a ser chamado para fazer alguma coisa dentro de uma família. Seja missionário, seja pastor, seja vereador, seja prefeito, governador, presidente da república, seja senador, deputado estadual, federal, delegado, juiz, promotor, sempre vai ter o primeiro. Agora, se as pessoas te rejeitam porque você é o primeiro de uma linhagem, não dê ouvidos, porque assim também rejeitaram Davi. Davi foi rejeitado. Só que ele não se deixou rejeitar, nem aquele gigante quando estava lá, gritando, escarnecendo do exército de Deus. E aí não tem homem para lutar comigo. Davi olhou e disse, quem pensa que ele é?
para afrontar o exército do Deus vivo. Querido, Davi era rejeitado pelos homens, mas dentro dele ele tinha uma certeza: Deus é comigo. É com você também que eu estou falando. Você pode ter nascido dentro de um barraco. Você pode ter nascido dentro de uma barraca, uma cidade pequena. Pode ter nascido em um lugar que ninguém vai saber. Mas não negue suas raízes. Bata no peito e diga. Faça como Davi. Assuma que Deus é poderoso para mudar a tua vida, para mudar a tua história. E tem muitos por aí que vão dizer: ah, mas ele é o primeiro, veio de onde, caiu de paraquedas. Não importa, Deus te chamou. Davi era rejeitado pelo povo, só que Davi foi ungido rei de Israel. O óleo que seria para um homem aparentemente preparado, forjado, guerreiro como os irmãos de Davi eram, mas não eram eles, era um menino mesmo, que aos olhos de todos era um menino, é um menino bom, é um rapaz bom, mas aos olhos de Deus era um homem segundo o meu coração. Deus, ele não vê como os homens vê. Deus, ele vê como ele vê o coração. Ele sabe o que você tem passado. Ele sabe da tua sinceridade. Ele sabe das tuas dores. Ele sabe das tuas ansiedades. Ele sabe do que você tem passado para ficar de pé até hoje. Mas você não pode desistir. Você tem que continuar firme. Você precisa levantar a cabeça. Você não pode deixar que a rejeição do próximo te atinja, te deixe angustiado, angustiada, depressivo, depressiva. Você não pode deixar que a rejeição, que os ataques que vêm de encontro para te derrubar, te mantenha no chão, como se estivesse te sufocando. Hoje é o dia de você levantar, bater a poeira, sair de dentro desse quarto. Amanhã é o dia de você subir naquele púlpito, naquele palanque. Na segunda-feira é o dia de você entrar naquela faculdade com a cabeça erguida. Você entrar naquela escola com a cabeça erguida, você entrar no ambiente de trabalho com a cabeça erguida, andar na rua com a cabeça erguida. É o dia de você chegar na igreja com a cabeça erguida. Deus te chamou e Ele não te rejeitou ao te chamar. E quando Ele te chamou, Ele já sabia de todas as tuas falhas, de todos os teus defeitos, mas mesmo assim Ele te chamou, porque Ele não vai te rejeitar. Ele vai fazer coisas grandes e firmes através da tua vida nessa terra. Davi foi o primeiro. Sim. A casa de Jessé, ninguém sabia quem era. Só que era da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá. Só que da descendência de Davi veio ele, que nasceu de uma virgem, de uma dona de casa, na mesma idade de Davi, por nome Maria. Ela estava noiva de um carpinteiro chamado José. O anjo aparece para Maria e diz: salve, agraciada! Oh, bendita é vós entre as mulheres. Eis que você dará à luz um menino. Ela disse: é impossível. Eu não conheço o varão, não é da vontade do varão, é pelo poder do Espírito Santo. O nome dele será Jesus, o Emanuel, Deus conosco. A palavra diz que ela ficou grávida.
José tentou fugir, o anjo aparece para José e José volta. José volta. Naquele tempo, os fariseus, a religião, os saduceus, eles estavam esperando o Messias nascer. Em uma família nobre, dentro de palácios, nascer em berço de ouro. Mas ele veio para confundir, porque ele sabia que se ele viesse desse jeito seria muito fácil, sabe? Ele veio para confundir. Querido, Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas aparentemente tolas, inviáveis, as que não são, para confundir as que são, as que se acham inteligentes. E nasceu em uma manjedoura, porque nos hotéis estavam todos cheios, não tinha lugar. Não tinha lugar nas casas. Até nas casas dos seus parentes não tinham lugar. E José foi o parteiro que ajudou a sua esposa Maria a dar à luz um menino. E não tinha onde colocar, colocou dentro de um coxo que dava comida para os animais, e o coxo estava forrado de capim. Só que naquele dia aconteceu uma coisa espetacular. Teve festa no céu. Os anjos desceram e cantavam. Nasceu o Salvador, paz na terra. Ele veio para confundir, sabe? Se ele tivesse nascido em uma família nobre, real, sabe, dentro de palácios como João Batista. João Batista, ele era filho do sacerdote ou do sumo sacerdote Zacarias. Consequentemente, ele seria sumo sacerdote também. Mas ele preferiu viver como um andarilho no deserto. E perguntavam para ele: quem é você? Se ele falasse que era filho de Zacarias, alguns admirariam, outros cairiam de joelhos para respeitar, porque ele seria o sumo sacerdote. Ele simplesmente dizia: eu não quero que eles nem saibam quem eu sou e nem quem é o meu pai. Eu sou a voz que clama no deserto. Aleluia. Ele não quis nada. Jesus poderia também ter nascido, sabe como? Como ele apareceu para João lá no Apocalipse. Ele apareceu para João. E João tenta descrever seus cabelos como uma branca lã, os seus pés como latão reluzente. O seu rosto brilhava como o sol ao meio-dia. Quando ele falava, a sua voz era como o som de muitas águas. E da sua boca saía espada de 2 gumes. E na sua coxa estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele poderia nascer assim, já pensou? Nasceu um menino e é o Filho de Deus. O povo, que nada, rapaz. Isso é conto, é mentira. É sim, como é ele? O menino, ele tem o cabelo bem branquinho. Podia dizer, não, mas cabelo branquinho é porque é loiro. Não. A pele dele é como o sol ao meio-dia, os pés como um latão reluzente. Quando ele chora, é como o som de muitas águas e sai espadas de 2 gumes de sua boca. Mas na coxa dele, do menininho, está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A terra toda respeitaria, veneraria, o adoraria. Todo mundo o receberia como filho de Deus, mas ele não queria isso. Ele veio para confundir. Ele veio como um menino normal. E o apóstolo Paulo, tentando descrever, ele diz: mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo e se humilhou até a morte, e morte de cruz.
o qual foi-lhe dado um nome que está acima de todos os nomes. E um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. As aparências se enganam, a primeira impressão é a que fica. Mas escute uma coisa, querido. Escute uma coisa, querida. Olhe para o coração das pessoas. Tenta entender o coração. Um homem, uma mulher, um ser humano, ele pode não ter nada na vida, sabe? Ele pode não ter nem aonde cair vivo ou morto, como você quiser. Mas se ele tiver, ou ela, uma pessoa tiver um bom coração, tem tudo. Tem tudo. O próprio Jesus disse: um homem bom, ele só pode tirar coisas boas do coração. Um homem mau só pode tirar coisas más do coração. Um homem, ele pode ter tudo, pode ter grandes fazendas, carro, riqueza, ouro, prata, pode ter um bom emprego, mas se ele tiver um coração mau, ele não tem nada. Um coração mau azeda todo o corpo. Tente ver o coração das pessoas, sabe? Feche os olhos, meu Deus, o que está acontecendo? Jesus veio para confundir. Se ele tivesse vindo de fato, como ele era no céu, como esse menino que eu descrevi, todo o joelho se dobraria, Pilatos, Herodes, todos se dobrariam e ele seria inatingível. Mas ele veio como uma criancinha normal, de carne e osso, para morrer em uma cruz, no seu e no meu lugar. A religião, ela não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. A religião não pode anular a salvação. Mas se você não aceitar a Cristo Jesus, a salvação sua pode ser anulada. A palavra de Deus diz que a todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. João 1, versículo de número 12. Querido, querida, as aparências se enganam. A primeira impressão é a que fica. Mas lembre-se de uma coisa, as aparências se enganam. E não é pelo fato da pessoa ter errado com você uma vez que você não vai dar mais uma chance para a pessoa. Não permita que a rejeição bloqueie as coisas boas em sua vida. Não permita que a angústia, a tristeza, a perturbação venha cegar você ao ponto de você não ver mais as pessoas boas que Deus está colocando ao seu lado, junto contigo. Aleluia. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, nesse momento, Pai, eu coloco em tuas mãos a vida dessa pessoa, deste homem, dessa mulher, deste pai de família, desse adolescente que tem sido rejeitado, papai, que tem passado por problemas, lutas, dificuldades. Mas nesse momento eu estou aqui orando, estou intercedendo por essa pessoa que tem sido rejeitado por causa da aparência, por causa do lugar onde nasceu e como nasceu, por causa da família. Pai, que essa rejeição não penetre nas profundezas da alma e do coração desta pessoa. Oh, Jesus amado, Jesus querido, vai curando todas as feridas do mais profundo da alma e do espírito dessa pessoa. Que esse espírito maligno que tem aprisionado essa vida, eu te dou uma ordem agora, em nome de Jesus Cristo, larga essa pessoa agora. Larga essa vida, essa família. Senhor, essa pessoa que está com os papéis presos, que não
está conseguindo ser liberados, esse salário, este emprego. Senhor Jesus, essa pessoa que está no presídio inocente, nas cadeias inocente, liberta, Pai. Essa pessoa que está depressiva, pensando até em tirar sua própria vida, demônio do suicídio, eu te repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Sai dessa vida em nome de Jesus. Pai, essa pessoa que está presa dentro deste quarto, neste momento eu dou uma ordem no mundo espiritual, que um exército de anjos, ó Deus, vai ao encontro dessa pessoa e venha libertá-la das prisões desse quarto. Essa pessoa que está com câncer, vai colocando ele para fora agora em nome de Jesus. Essa pessoa que está nessa cadeira de roda, eu dou uma ordem agora, fique de pé em nome de Jesus Cristo e anda em nome de Jesus Cristo. Sinta a unção de Deus tomando conta das tuas pernas, da tua coluna, e fique de pé agora em nome de Jesus. Essa mulher que está, Senhor, depressiva, esse espírito familiar que tem tomado conta dessa casa, dessa família, Senhor Jesus, visita, Pai, repreende esse mal. Eu repreendo este mal pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. E este mal da rejeição, da angústia, da perturbação, não venha tomar conta dessa vida, desse coração, mas que a partir de hoje venha ter vitória dentro dessa casa, dentro dessa família. Essa mulher que não para de chorar, esse homem que não para de se lamentar, oh Deus, essa pessoa que não está conseguindo perdoar, vai trabalhando, Senhor, vai trabalhando no mais profundo da alma e no mais profundo do espírito, que essa pessoa possa ser liberta dessa depressão, Senhor, em nome de Jesus, deste mal, em nome de Jesus. Assim eu oro, assim eu te agradeço, assim eu te peço, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Diga amém no nome de Jesus. Aqui quem fala é o pastor Aldevan Guimarães, conhecido como Pastor AG, pastor da Igreja Catedral da Família, em Brotas de Macaúbas, na Bahia. Procure nas redes sociais como Aldevan Guimarães, Pastor AG. Se você quiser entrar em contato comigo para dizer o que Deus fez em sua vida através desse áudio, você foi curado, foi liberto, sentiu Deus, entre em contato através do WhatsApp do meu ministério. A minha assessoria também estará entrando em contato com você, que é o 77991515875. Que Deus te guarde, te guie e te livre de todo mal, no nome de Jesus. Fiquem com Deus e até o próximo áudio, se Deus quiser.